Olá, eu sou a professora Fabiola Jazzi, professora de História, Geografia e Sociologia. Atualmente, trabalho com alunos do ensino fundamental, que são alunos do 6º ao 9º ano. Venho representar a Escola Estadual Coronel Miguel Abu Yagui, do município de Jacupiranga e da Diretoria de Ensino de Registro. A aula de hoje é de História e para alunos do 6º ano. Vamos conhecer o tema? O tema é a História do Mediterrâneo. Então aqui vamos buscar compreender todo o contexto histórico que envolve o mar Mediterrâneo. Faremos uma longa viagem, partindo da Idade Antiga, passando pela Idade Média e Moderna, chegando à Idade Contemporânea. Mas para isso ainda precisamos conhecer as habilidades da aula. A primeira habilidade é identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações em diferentes tempos e espaços. E a segunda habilidade é descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no Mediterrâneo e o seu significado. Mas o que são habilidades? É todo conhecimento que espera-se que o aluno assimile durante aquele tema abordado. Então aqui é muito importante que você compreenda a importância do mar Mediterrâneo para as diferentes formas de contato e circulação de pessoas e produtos. Também agora vamos conhecer o objetivo da aula. O objetivo da aula é compreender a importância do Mediterrâneo ao longo do tempo, para as trocas comerciais, culturais e o processo de migração. Quando estudamos história, é muito importante que o aluno faça a relação passado e presente, buscando compreender as rupturas e permanências ao longo do processo histórico. Aqui é muito importante que você compreenda as rupturas, o que se transformou, o que não existe mais, e as permanências que envolvem o nosso tema, que é o mar Mediterrâneo. Agora, vamos ter contato com o nosso objeto de conhecimento, que é o mar Mediterrâneo. Aqui nós temos duas imagens. A primeira é um mapa da localização do Mediterrâneo. E a segunda imagem é uma praia na Grécia, que faz referência ao mar Mediterrâneo hoje. Sobre o mapa, vamos fazer a localização do mar Mediterrâneo. Ele está ali entre 3 importantes continentes, Europa, África e Ásia, que muito contribuiu para o desenvolvimento dessas civilizações antigas, pois, por meio do mar Mediterrâneo, foi possível as trocas culturais, comerciais e o processo de imigração. Essa será uma longa história que contaremos hoje. Aqui vamos retomar conteúdos que falam sobre essas civilizações antigas, a fim de inserir e relacionar ao mar Mediterrâneo. Vamos relembrar as principais civilizações antigas, os produtos que comercializavam ali, às margens do mar Mediterrâneo. Você em casa também pode desenvolver a atitude historiadora, buscando pesquisar sobre como os produtos chegam à sua casa, quais os meios de transporte, as rotas, quem produz e quem comercializa, até ele estar aí, disponível no mercado bem próximo à sua casa para o consumo. Agora nós vamos ter contato com algumas dessas civilizações antigas, lembrando que é uma retomada e aprofundamento de conteúdo, porque esses temas eles já estavam disponíveis nos primeiros bimestres. Na tela, nós temos algumas dessas civilizações. A primeira é um mapa que traz a localização do Egito Antigo, que vai ter um rio muito importante para o seu desenvolvimento, o rio Nilo, que muito vai facilitar, pois por meio do rio Nilo, essa civilização ela vai praticar agricultura. A segunda imagem, ela traz a localização da Mesopotâmia, uma civilização bem próxima do Egito, que também vai ter 2 importantes rios, o rio Tigre e Eufrates, que também muito vão contribuir para o desenvolvimento dessa civilização, como de outras. A próxima imagem, ela traz a referência do surgimento de Roma, com a lenda da loba e dos irmãos Rômulo e Remo. Aqui, nós não vamos caracterizar todo o contexto histórico sobre Roma. Lembrando que Roma ela vai passar por um longo processo político, saindo da monarquia, passando pela república, chegando ao império. E hoje o nosso objeto de conhecimento, o mar Mediterrâneo, se faz presente compreender o desenvolvimento e o declínio do Império Romano.
Agora, nós vamos começar a revisar essas civilizações antigas. Aqui, nós vamos falar do Egito Antigo. Temos duas imagens. A primeira, ela faz uma referência ao Tribunal dos Mortos, lembrando que essa sociedade egípcia, ela era politeísta, portanto, acreditavam em vários deuses. Essa mesma sociedade, ela era hierarquizada, ou seja, existia uma pirâmide social, no topo da pirâmide estava o faraó e a base era formada por escravos. A segunda imagem, ela traz uma referência à localização do Egito. É muito importante destacar as terras férteis ali às margens do rio Nilo. Por meio do rio Nilo, que era considerado uma dádiva, foi possível o desenvolvimento da agricultura. Lembrando que o rio Nilo, ele atravessava o deserto do Saara. Por meio do rio Nilo, essa civilização ela também vai desenvolver a agricultura. Os egípcios produziam ali o linho, o algodão, cereais e o papiro. Em troca, eles vão importar de outras civilizações, ali, por meio do mar Mediterrâneo, produtos que o solo não permitia produzir. Como, por exemplo, lá dos fenícios, eles vão importar a matéria-prima que servia para a construção de embarcações. Então, se faz muito presente analisar que o mar Mediterrâneo ele vai ser fundamental já para essa civilização, para o desenvolvimento econômico, social e político aqui da civilização egípcia. A próxima civilização que veremos é a Mesopotâmia. Nós temos duas imagens que também vai fazer referência a essa contextualização. A primeira imagem é um mapa que traz a localização da Mesopotâmia. Lembrando que a palavra Mesopotâmia significa entre rios. E a Mesopotâmia vai ter dois importantes rios, o rio Tigre e Eufrates, que também vão se tornar agentes facilitadores para o desenvolvimento econômico dessa civilização. A atual localização da Mesopotâmia, ela está hoje ali no Oriente Médio, no Iraque. E os povos que habitaram esta extensão de terra eram povos de diferentes culturas, como sumérios, acádios, babilônios, caldeus, assírios, que chegaram ali em busca de terras férteis e em busca do desenvolvimento econômico e social desses grupos. Ali na Mesopotâmia, esses povos produziam o trigo, a cevada, o centeio, e esse excedente também era comercializado com civilizações próximas. Esses povos da Mesopotâmia, pela extensa comercialização, eles eram conhecidos como grandes mercadores. A segunda imagem, ela traz uma referência a Hammurabi. Hammurabi foi responsável por um conjunto de leis que previa penas aos crimes cometidos. Nesse exercício da atitude historiadora, nós podemos buscar aqui, ao tema Hammurabi, o Código de Hammurabi, nós podemos compreender, na relação passado e presente, rupturas e permanências. Como permanências, existe hoje um conjunto jurídico, um conjunto de leis atribuído ao nosso contexto social. Mas como ruptura, as leis atribuídas por Hammurabi, hoje, elas não se encaixam ao nosso contexto atual. Então, sobre a Mesopotâmia, ela também vai se desenvolver ali às margens do mar Mediterrâneo. Assim como outras civilizações, a Mesopotâmia muito vai influenciar o nosso contexto atual. A próxima civilização será a Grécia Antiga. Aqui nós temos o mapa que traz a localização dos gregos. É importante destacar que a Grécia Antiga ela não tinha um estado unificado, um lugar só de gregos, mas ela tinha polis espalhadas ali às margens do mar Mediterrâneo. Eram cidades-estado, cidades independentes de seu estado, que tinham suas próprias leis e regras. As duas principais polis eram Atenas e Esparta. Atenas é considerada o berço da democracia, embora essa democracia ainda não era estendida a todos os setores da sociedade. Mulheres e analfabetos ficavam de fora desse processo. Já Esparta apresentava uma característica militar. Desde muito cedo, os meninos eram retirados de suas residências para servirem a acampamentos militares. Os gregos, que
como o mapa mostra, eles estão ali às margens do mar Mediterrâneo. E eles também vão produzir, vão praticar agricultura, que também vai ser fundamental para o seu desenvolvimento econômico. E vão utilizar o mar Mediterrâneo por rotas terrestres às margens dele ou rotas marítimas para ter o contato com outras civilizações. Os gregos importavam do Egito o papiro, da Mesopotâmia o trigo, e da Índia as especiarias. Em troca, eles ofereciam seus excedentes, como o vinho, o azeite e a cerâmica. Ao estudar a Grécia, nós podemos relacionar passado e presente e buscar compreender algumas rupturas e permanências. Como permanência, nós podemos caracterizar os Jogos Olímpicos, a democracia, a história, a medicina e o teatro. Mas também temos rupturas. Os Jogos Olímpicos, que continuam a existir, as Olimpíadas, ainda a cada 4 anos, ela apresenta algumas rupturas. Lá atrás, na Grécia, ela era considerada uma festividade religiosa em homenagem a Zeus. Lembrando que essa civilização também era politeísta. E hoje, as Olimpíadas, elas apresentam uma competitividade entre países, e outras modalidades esportivas foram inseridas ao longo do tempo. No século V a.C., o Império Persa vai invadir parte da Grécia. Os gregos, que viviam em conflitos, inclusive conflitos internos, nesse momento eles vão se unir contra o inimigo e derrotá-lo. Essa guerra ficou conhecida como Guerra Grego-Pérsica. Durante esse momento de conflito, os gregos, eles também vão formar uma confederação, colocando Atenas como responsável por receber doações e recursos para manter esses conflitos externos. Só que Péricles, que governava Atenas, ele vai começar a utilizar esses recursos em benefício próprio, como, por exemplo, para modernizar Atenas. E lógico que essas outras polis, elas não vão gostar dessa atitude. E então, vai começar na Grécia um grande conflito interno, conhecido como a Guerra de Peloponeso, que vai gerar algumas consequências aos gregos. Enquanto esses gregos mantinham um conflito interno, civilizações próximas começaram a estudar os seus pontos fracos e suas fronteiras. Foi o que fez Alexandre Magno do Império da Macedônia, que nós vamos ver na próxima tela. Aqui nós temos a localização da extensão territorial do Império de Alexandre Magno. Alexandre Magno, ele vai herdar o trono da Macedônia após a morte de seu pai Filipe II. Ele vai continuar uma política expansionista. Nós podemos perceber no mapa que ele vai conquistar uma grande extensão de terra ali, às margens do mar Mediterrâneo. Ter domínio sobre os 3 continentes apresentados no início da aula. Na Europa, ele vai conquistar parte da Grécia, na África, parte do Egito e na Ásia, parte da Índia. Uma outra característica muito marcante do Império de Alexandre, conhecido também como Alexandre o Grande, devido à sua grande extensão territorial, ele vai criar em seu domínio territorial a cultura helenística, que era incentivar e valorizar as trocas culturais de seus povos dominados. Então, ele utiliza o mar Mediterrâneo para as trocas comerciais, trocas culturais e o processo de imigração, o deslocamento de povos de uma região para outra. Então, nós podemos compreender aqui que o Império de Alexandre, ele pode ser sim considerado como uma influência para o início do processo de globalização, pois por meio da cultura e o período helenístico era possível contato com outras civilizações. A próxima civilização que veremos a seguir é a dos fenícios. O mapa traz a localização fenícia e as linhas vermelhas mostram as rotas comerciais mantidas por essa civilização. A atual localização dos fenícios, ela vai desde o norte da Palestina até o alto das montanhas do Líbano. Essas terras no alto das montanhas, elas não eram tão produtivas, tão férteis. Então, os fenícios, a saída para se manter em pleno desenvolvimento foi se lançar pelo mar Mediterrâneo em busca de trocas comerciais. Os fenícios eram conhecidos como grandes navegadores, porque foram os primeiros a criar embarcações.
Sobre suas embarcações e o processo comercial, nós vamos ver na próxima tela. Aqui nós temos uma imagem que representa a embarcação criada pelos fenícios e a matéria-prima utilizada, o cedro. O cedro foi escolhido porque era uma madeira leve e resistente. Lembrando que os fenícios, eles vão comercializar também essa matéria-prima com todas essas civilizações próximas. Com suas embarcações, os fenícios eles vão comercializar por rotas terrestres, ali às margens do mar Mediterrâneo, ou por rotas marítimas com outras civilizações. Eles vão buscar o que o solo não permite produzir. Em troca, eles vão exportar armas, joias, vidros coloridos e tecidos tingidos em púrpura, que é um pozinho roxo. A próxima civilização é... Aqui nós vamos ter contato com a China e a Rota da Seda. A seda, que foi uma criação chinesa e um dos produtos mais cobiçados por essas civilizações antigas. O mapa apresenta... As linhas vermelhas representam as rotas terrestres e as linhas azuis representam as rotas marítimas. O mar Mediterrâneo ali em cima, ele ainda vai ser muito importante porque ele vai ser o caminho para que essas civilizações chegassem à China. A China, ela também vai ter um rio importante, que é o Rio Amarelo. Por meio do Rio Amarelo, os chineses produziam o arroz, o pães e cereais. Mas não foi só isso. Os chineses foram capazes de produzir muito. É o que nós vamos ver na próxima tela. Aqui nós temos algumas das criações chinesas. A primeira imagem, ela traz uma bússola. Isso mesmo, a bússola, ela é uma criação chinesa e não dos europeus como muitos pensam. Só ali a partir do século XV, com as grandes navegações, é que os europeus eles aperfeiçoaram esses instrumentos de navegação como a bússola. A segunda imagem, ela traz um vaso de cerâmica com desenhos chineses, também sendo um produto de luxo e muito cobiçado por civilizações próximas. A terceira imagem, nós vamos ter contato com o casulo e a criação do bicho de seda e da produção do fio de seda. Agora, nós vamos assistir um vídeo que vai mostrar essa produção do casulo do bicho de seda até ele se transformar nos fios de seda. O vídeo vai trazer esse processo natural do casulo. Assistam, que nós já voltaremos para contextualizar. E aí, vocês gostaram do vídeo? Olha que interessante. Na relação passado e presente, nós podemos buscar essa relação de rupturas e permanências. E nós vamos compreender que os chineses lá atrás já desenvolviam aportes tecnológicos e, por meio da observação, criaram instrumentos capazes de produzir os fios de seda e o próprio tecido, que foi muito comercializado e cobiçado por essas civilizações. Outro fator importante é que hoje muitos países eles praticam a sericultura e a criação dos fios de seda. Na China, que é o país mais populoso do mundo, o governo estimou uma expectativa de natalidade por família de 1 filho. Quando essas famílias ultrapassam essa expectativa, para evitar pagar multas ao governo, elas praticam o processo de ruralização. Elas saem da cidade e vão morar no campo. E aí elas vão ter contato nas margens, e aí elas vão ter contato com os casulos, que vivem nas amoreiras e se alimentam das folhas de amoreira. Na próxima tela, nós vamos visualizar o processo industrial, desde o casulo do bicho de seda até o produto final.
Aqui nós podemos compreender que hoje, já em pleno desenvolvimento e tecnologia, somos capazes de produzir, a indústria é capaz de produzir em grande escala o produto final, que são os fios de seda. E o mais interessante de tudo é que vários países, inclusive o Brasil, produzem a sericultura e fábricas que produzem e comercializam os fios de seda. O Brasil é um grande exportador do fio de seda. Agora, nós vamos ter contato com uma outra civilização que também tinha um produto muito cobiçado. A civilização é a Índia e suas especiarias. A Índia, ela vai produzir especiarias, que são temperos, aromatizantes, muito cobiçados por civilizações antigas. Aqui nós temos alguns exemplos dessas especiarias: a canela, o gengibre e o cravo. Nesse exercício da atitude historiadora, nós podemos sim, agora, relacionando passado e presente, buscar compreender rupturas e permanências. Como permanências, essas especiarias estão muito presentes no nosso contexto atual. Como rupturas, eu não preciso hoje ir à Índia buscar uma especiaria. E hoje, de acordo com o processo tecnológico, muitas empresas, muitas fábricas se apropriam dessas especiarias para a produção de alimentos, de cosméticos e de remédios. Agora nós vamos ver uma outra civilização que também vai se desenvolver às margens do Mar Mediterrâneo. A civilização é o Império Romano. Aqui, nós já vamos trazer a divisão do Império Romano até seu declínio, que vai ser responsável ali por um processo de imigração. Aqui nós temos o vermelho, que traz o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma. O roxo, ele vai representar o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Esse vermelho, ele vai sofrer invasões. Povos vão chegar em busca de terras férteis, que ficou conhecido como o movimento das invasões bárbaras. Na verdade, esses povos eram chamados de bárbaros pelos romanos. Os romanos chamavam de bárbaros qualquer povo que não tivesse uma cultura romana. Só que esses povos, que eram povos germânicos, eles vão chegar ali no Império Romano do Ocidente, que é o que nós vamos ver na próxima tela. Aqui nós temos um mapa que mostra o processo migratório ali pelo Mar Mediterrâneo. Então, assim, o Império Romano do Ocidente vai sofrer uma invasão desses povos chamados de bárbaros, mas eles eram povos germânicos, que possuíam diversas culturas, como os visigodos, os vândalos e os hunos. O mapa, ele traz a localização desses povos e é possível perceber esse deslocamento migratório ali pelo Mar Mediterrâneo. O que vai acontecer com a história? Essas invasões bárbaras, no período dessas invasões bárbaras, os romanos, com medo desses povos, eles vão fugir para o campo. E essa fuga para o campo vai começar um novo contexto histórico conhecido como feudalismo. Tanto o feudalismo como o que sobrou ali do Império Romano do Oriente, que vai virar Império Bizantino, são temas que ainda serão trabalhados no quarto bimestre. Na próxima tela, nós vamos fazer a relação de passado e presente e buscar compreender que o Mar Mediterrâneo, ele não foi só importante lá na história antiga. Nós já estamos na Idade Moderna e ele vai ser fundamental também para o desenvolvimento já dos formados reinos. O que acontece? No ano de 1453, os turcos otomanos, eles vão bloquear os caminhos pelo Mar Mediterrâneo. Os já formados reinos de Portugal e Espanha, que são povos descendentes dos povos germânicos, eles, em busca ainda das especiarias das Índias, eles vão ter que buscar novas rotas para chegar à Índia, já que o Mar Mediterrâneo estava sendo bloqueado pelos turcos. Vale destacar que esse tema ele será abordado no início do 7º ano, mas se faz presente destacar porque ele está totalmente relacionado com o nosso objeto de conhecimento, que é o Mar Mediterrâneo. Vamos falar aqui dos principais navegadores que buscaram novas rotas para comercializar com a Índia. Tivemos Bartolomeu Dias, que desce sentido sul à África, Vasco da Gama, que viaja por Portugal, cruzando ao sul da África e chegando à Índia,
Cristóvão Colombo, que viaja pela Espanha, sentido oeste, mas na verdade ele não chega às Índias, ele chega na América acreditando estar nas Índias. Só mais tarde que os estudos vão comprovar, os estudos de Américo Vespúcio, que essa terra não era Índia e sim se tratava de um novo continente. Por isso recebe o nome de América, em homenagem a Américo Vespúcio. Em 1500 chega ao Brasil Pedro Álvares Cabral. Essa nova história da América, que também será abordada no 7º ano, nós vamos compreender que a América vai passar por um longo processo de colonização, exploração e escravidão. Mas se fez importante relacioná-la para entender que essas viagens, essas buscas, essas rotas marítimas, elas só foram possíveis porque o mar Mediterrâneo ali, que era fundamental para a circulação de pessoas e produtos, ele tinha sido bloqueado. Agora, nós vamos ter contato com o mar Mediterrâneo hoje. Vocês estão conseguindo compreender que a história do mar Mediterrâneo ela não se fecha no passado? Nós buscamos aqui relacionar rupturas e permanências ao longo do tema. Hoje, o mar Mediterrâneo ele apresenta permanências, porque continua a ocorrer rotas marítimas, porém com rupturas. Hoje ele é utilizado para o turismo, por meio de navios de cruzeiro, ele ainda é utilizado para o transporte de carga, agora o petróleo, e ele também é utilizado em embarcações de refugiados, que fogem de seus países, sejam por questões políticas, sociais ou religiosas. Agora, nós vamos fazer uma atividade complementar. Você vai se tornar um grande mercador, vai fazer um barquinho de dobradura de papel, escolher uma dessas civilizações que estudamos hoje e um dos produtos que elas produziam e vai poder comercializar com alguém aí de casa. Muito legal que você faça essa atividade, publique em redes sociais utilizando a hashtag FabiolaJazzy, que eu vou ficar muito feliz em receber essa devolutiva. Para quem não sabe como fazer um barquinho de dobradura de papel, aqui eu tenho um origami que ensina o passo a passo. Mas você também pode pedir ajuda para alguém, um responsável em sua casa.
Agora, eu tenho aqui algumas das atividades desenvolvidas pelos meus alunos do 6º ano. Nós já trabalhamos essa aula e eles já puderam produzir essa atividade complementar e devolver a foto com o produto final de sua atividade. Então, aqui eu tenho a Giovana, a Ana Beatriz, o Douglas e o Arthur, que se tornaram grandes mercadores da Idade Antiga e também proporcionaram a devolutiva de suas atividades. Estendo aqui a minha homenagem a todos os alunos do 6º ano. Agora, nós estamos indo para os momentos finais da aula. Aqui faremos a retomada dos principais pontos abordados. Então, vamos lá? Aqui nós temos uma imagem que traz a referência do mundo, as pessoas conectadas ao mundo, que também é considerada como globalização. Hoje, por meio da tecnologia, ciência, e a informação rápida e precisa, é muito fácil comprar ou conversar com alguém de outro país. Mas nós podemos também perceber que essas ações, de acordo com a tecnologia que existia em civilizações antigas, essas ações de contato com o outro, elas já existiam em civilizações antigas. O objeto de conhecimento de nossa aula, que é o Mar Mediterrâneo, ele vai proporcionar as trocas culturais, as trocas comerciais e o processo de migração durante todo o contexto histórico, facilitando o contato com outras civilizações, bem como o seu desenvolvimento. Nós pudemos ter contato com o Egito, que utilizou o Mar Mediterrâneo para suas trocas culturais, ofertava o papiro a outras civilizações, que era utilizado como uma base da escrita. Nós também tivemos contato com a Mesopotâmia, que tinha uma civilização de diversos grupos e que também utilizaram o Mar Mediterrâneo para facilitar ali as trocas culturais e comerciais. Tivemos contato com a Grécia, que as margens do Mar Mediterrâneo também desenvolviam trocas culturais, comerciais e o processo de migração. O Império Romano, que com as invasões bárbaras proporcionou ao contexto histórico do Mar Mediterrâneo um movimento de migração. E esse movimento de migração ali, as terras do Império Romano do Ocidente, fomentaram um outro contexto histórico, que foi o início do feudalismo. Quando esses bárbaros chegam ao Império Romano do Ocidente, os romanos, com medo desses povos, eles fogem para a zona rural, praticam ali o processo de ruralização, e aí vai dar início um novo contexto histórico, onde tudo vai gerar em torno da terra, porque vai começar o feudalismo, que tinha como base a importância do feudo. O feudalismo ele também vai ser importante para a transição da Idade Antiga para a Idade Média. Tanto o feudalismo como o Império Bizantino são temas que serão aprofundados pelos centros de mídias durante o 4º bimestre. Agora eu tenho aqui uma mesa com alguns dos produtos que muito influenciaram o nosso contexto atual. Surgiram em civilizações antigas, mas que serviram como base de rupturas e permanências ao longo do contexto histórico. Como encerramento da aula, nós temos também aqui alguns dos produtos que foram produzidos e comercializados desde ali da Idade Antiga, passando pela Idade Média, moderna, chegando à Idade Contemporânea. E é importante destacar que esse contato, essa comercialização, ela foi fundamental para o desenvolvimento histórico para o contexto atual. Aqui nós temos alguns dos produtos, algumas das criações e produções de civilizações antigas muito comuns ao nosso contexto atual. Nós temos aqui uma folha de papiro, que foi a base da escrita desenvolvida pelos egípcios. O papiro era muito comum às margens, principalmente às margens do rio Nilo. Um outro instrumento criado ali nas civilizações antigas pelos chineses é a bússola. A bússola é uma criação chinesa e só mais tarde, no século XV, ela foi aperfeiçoada pelos europeus durante o período das grandes navegações do século XV. Lembram essas grandes navegações que foram comentadas
e que será contextualizado mais a fundo no 7º ano, essas viagens utilizaram a bússola já em um processo tecnológico diferente da invenção chinesa, além de outros instrumentos como mapas que eram confeccionados, os portulanos, e outros instrumentos como o astrolábio, que facilitava esse contato com outras civilizações, agora não pelo mar Mediterrâneo, mas por outras rotas por meio do Oceano Atlântico. Eu trouxe para vocês um projeto desenvolvido pelo aluno José Evandro, que é a construção de uma embarcação. Essa embarcação ela pode representar tanto a civilização fenícia, que foi a primeira a construir embarcações com cedro, como também ela pode representar as grandes navegações do século XV. Vamos pensar que os fenícios desenvolveram essa embarcação e ali, pelo mar Mediterrâneo, eles comercializavam seus produtos em excedentes, como joias, armas, vidros coloridos e tecidos tingidos em púrpura. Mas também eles importavam de outras civilizações produtos que o solo não permitia produzir. Outros produtos cobiçados por civilizações antigas e, na verdade, ao longo do tempo histórico, ao longo do contexto histórico, são as especiarias, tão presentes em nosso cotidiano. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de especiarias que eram utilizadas para dar sabor aos alimentos. Aqui temos o cravo, o gengibre em pó, a canela em pau, a pimenta do reino e o anil. Assim como essas especiarias, outras eram extremamente cobiçadas, não só por civilizações da Idade Antiga. Nós também pudemos perceber que elas estavam presentes ali na Idade Moderna, com a disputa por melhores caminhos para chegar à Índia e comercializar essas especiarias. Lembrando que essas especiarias, elas eram até trocadas por ouro. E para desenvolver a atitude historiadora, buscando relacionar passado e presente e compreender rupturas e permanências, nós podemos compreender como permanência o uso constante dessas especiarias. Mas, como rupturas, hoje não se faz presente navegar o Oceano Atlântico, navegar o Mar Mediterrâneo e chegar à Índia para ter contato com essas especiarias. Hoje elas estão presentes no nosso contexto e, de acordo com o processo industrial, com a globalização presente em nosso contexto atual, muitas indústrias se apropriam dessas especiarias para produzir alimentos, cosméticos e remédios. O próximo produto a ser destacado, nós temos aqui o fio de seda. Sabe o fio de seda que foi criado e desenvolvido pelos chineses lá na Idade Antiga? Hoje, de acordo com o processo industrial, fica muito fácil produzir em grande escala e de maneira muito rápida esses fios de seda. Mas ainda existem famílias que praticam a subsistência cultivando os casulos do bicho de seda e fazendo de maneira artesanal os fios de seda que são comercializados ao mercado local. Então, entre permanências e rupturas, nós podemos perceber que o fio de seda foi ali uma tecnologia desenvolvida pelos chineses na Idade Antiga. Existe uma permanência, porque ele está muito presente no nosso contexto atual, mas uma ruptura. Não precisamos ir à China e hoje o Brasil ele se tornou um grande exportador desse fio de seda. A indústria que faz esses fios de seda, ela acaba aproveitando tudo do casulo. Aqui nós temos uma ração que é produzida com os restos do casulo. Ração essa que serve para animais e peixes. Espero que vocês tenham, durante a aula, desenvolvido a atitude historiadora, que tenham compreendido a relação passado e presente e que tenham também compreendido que o Mar Mediterrâneo, a história do Mar Mediterrâneo, ela está repleta de rupturas e permanências. Espero que vocês tenham gostado da aula, recebam a minha gratidão,
Fico no aguardo da devolutiva dos barquinhos, onde vocês se tornarão grandes mercadores. Não esqueçam de publicar esse material utilizando a hashtag Fabiola Jazzi. Muito obrigada e até a próxima!